Êxodo capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só seu vizinho perto de sua casa, e conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na vega da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. E não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, e a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. E você diz: Amém. O livro de Êxodo é o livro da libertação, chamado de Êxodo pela conquista de liberdade que Deus estabelece para o seu povo. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo de número 3, que Deus um dia olhou para um homem por nome de Moisés, e Deus chama Moisés acima de um monte, e no monte, falando com Moisés, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu irei libertar o meu povo, que está cativo, escravizado há mais de 430 anos no Egito. Deus olha para Moisés e decide libertar o seu povo. E o mais lindo e o mais interessante é que a libertação de Deus para este povo, que ora estava sendo escravizado, iria ser uma libertação muito forte e poderosa, pois Deus iria usufruir da sua glória para manifestar juízo sobre o Egito. Deus olha para Moisés e é o mesmo Deus que diz para Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó ao ponto da minha glória ser revelada. Faraó não vai entender, Faraó não vai ouvir, e de imediato ele não vai obedecer. Mas você não se espante, porque eu endurecerei o coração de Faraó, para que a minha glória, o meu poder se manifeste no meio do meu povo, com juízo sobre o Egito. Então Deus olha para Moisés e diz: eu enviarei pragas, e estas pragas que virá sobre o Egito vai ser para que Faraó e todo o
povo do Egito venha entender, venha saber que não há outro Deus além de mim. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Deus olha para Moisés e vai dizer para Moisés que o propósito de Deus agir com glória, que o propósito de Deus agir com justiça é porque ele tinha enxergado, ele tinha contemplado, ele tinha analisado o sofrimento do seu povo nas mãos de Faraó. Algo lindo que Deus fala para Moisés é que ele não somente observou, é que ele não somente viu, mas ele também ouviu o clamor do seu povo que clamou perante a escravidão de Faraó. Você vai entender que o povo passou 430 anos servindo, escravo, apanhando, sofrendo nas mãos de Faraó, mas demorou 430 anos para o povo clamar a Deus em um ato verdadeiro, dizendo que precisava, dizendo que necessitava do agir de Deus. O sofrimento durou 430 anos, até o dia que o povo de Israel olhou para o Senhor e decidiu clamar a Ele verdadeiramente, ao ponto de Deus olhar para Moisés e dizer: Moisés, eu estou entendendo o clamor de sofrimento do meu povo. Pelo fato de eu enxergar, pelo fato de eu contemplar, eu agirei com justiça sobre o Egito e tirarei o meu povo da escravidão de Faraó. A Bíblia vai nos dizer que Deus agora vai mandar 10 pragas sobre o reinado do Egito, e essas 10 pragas que Deus manda sobre o Egito vai fazer com que Faraó venha endurecer o seu coração, ao ponto de Deus olhar para Moisés e, na sentença do tempo, do percurso do castigo e do juízo de Deus, Deus aumentar, Deus crescer sobre Faraó a sua glória, de tal maneira que Deus olha para Moisés e diz: a última praga destas 10 vai vir sobre a casa de Faraó, e eu enviarei o anjo da morte, e o anjo da morte vai matar, o anjo da morte vai aniquilar, o anjo da morte vai exterminar todo o primogênito do Egito. Porém, no meio deste percurso de escravidão, no meio desse contexto de juízo, eu vou fazer distinção de quem me serve e de quem serve a Faraó, de quem me serve e de quem serve no Egito. É aí que Deus olha para Moisés, e no capítulo de número 12, Deus vai olhar para Moisés e vai dizer para Moisés que ele faz, que ele estabelece padrão de qualidade, que ele estabelece distinção de quem serve e quem não serve, de quem faz e quem não faz, de quem vai e quem não vai. Deus diz: eu vou distinguir, eu vou separar quem é Egito de hebreu, quem serve a Faraó e de quem me serve, de quem serve ao Deus Sol ou de quem serve ao Deus verdadeiro. E Deus vai edificar, Deus vai identificar o seu povo, dizendo que quando o anjo da morte viesse sobre o reinado de Faraó, Deus olharia para o seu povo e queria que o seu povo fosse identificado como servo do Senhor, como povo escolhido de Deus, como povo separado de Deus. E no capítulo de número 12, Deus vai dar identificação para o povo, dizendo: Moisés, a casa que estiver um cordeiro dentro dela, eu saberei que esta casa me pertence, que essa casa me serve, que essa casa foi separada para mim adorar. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, a casa que tem cordeiro dentro dela, a casa que tem cordeiro pairando sobre ela, é uma casa separada, é uma casa identificada, é uma casa que foi reservada para me servir. É aí que Deus vai dar a primeira identificação de uma casa que é protegida, de uma casa que é separada, de uma casa que é envolvida pela presença de Deus. A
casa que tem cordeiro dentro dela, a casa que tem a presença de Jesus sobre ela, a casa que tem a proteção do Senhor sobre ela, é uma casa que está protegida da morte, é uma casa que está protegida da condenação, é uma casa que está protegida do Egito. Não deixe faltar o cordeiro na sua casa, não deixe faltar o cordeiro na sua família e na sua vida. A Bíblia vai nos dizer em João, capítulo de número 11 e versículo de número 21, que todo aquele que crer no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. É Jesus dizendo para o seu povo: quem está no cordeiro, a morte não toca. Quem está no cordeiro, a morte não leva. Quem está no cordeiro é protegido, reservado, identificado com ele. Nenhuma peste vai alcançar a tua casa, nenhuma enfermidade vai alcançar a tua família, nenhuma enfermidade vai sobrepor sobre você, porque a presença do cordeiro na sua casa, na sua vida, nos seus negócios. A morte não tem domínio de quem está com o cordeiro, de quem está separado com o cordeiro. A segundo benefício que alguém tem quando está no cordeiro é que o juízo, a condenação não virá sobre ele, pois a Bíblia diz que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: no meio do Egito, no meio do juízo, no meio da condenação, Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando a tua família, Deus está guardando os seus filhos. Se você crê, levanta a tua voz e glorifique ao Senhor. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 15 e o versículo 17, que aquele que está em Cristo, aleluia, nova criatura é, tudo se faz novo. Se você está em Cristo, não tem condenação para a sua casa, nem para a sua família. Diga glória a Deus. Uma primeira identificação que Deus vai dar para o povo é não deixar faltar cordeiro. Quando temos o cordeiro na vida, nós somos guardados por ele. Quando temos o cordeiro na vida, nós somos preparados por ele. Quando temos o cordeiro na vida, o inferno olha para mim e para você e diz: não toca nele, não mexe com ele, não investe nele, porque há cordeiro sobre a vida dele. Segunda identificação que Deus vai olhar para o povo é dizer que quem tem cordeiro vive uma vida de comunhão. E Deus olha para Moisés e diz: também, Moisés, depois que vocês pegarem o cordeiro e ver que o cordeiro é muito para uma família, é muito para uma casa, vocês irão compartilhar do cordeiro, e vocês irão compartilhar do cordeiro para aqueles que estão vizinhos, aqueles que estão mais próximos. Primeiro eu me identifico trazendo o cordeiro para casa. Depois que eu trago o cordeiro para casa, eu também tenho que ter a audácia, eu também tenho que ter a atitude, eu também tenho que ter a perseverança de também compartilhar esse cordeiro para alguém. Deus está dizendo que a casa que tem cordeiro, o anjo da morte não se aproxima dela, e a casa que compartilha o cordeiro também é separada por Deus. Eu me lembro que quando Deus olhou para Moisés, ele vai mostrar para Moisés que o cordeiro ele é compartilhado com alguém, porque o cordeiro não é propriedade só minha, não. O cordeiro ele me salvou, me libertou, me transformou para que eu também pudesse compartilhar ele com alguém. Então Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o cordeiro vai para casa, mas se ele encher, se ele for o suficiente para esta família e a família for pequena,
imagina, a família irá compartilhar com seu vizinho. E quando o cordeiro ocupa todo o espaço da minha casa, todo o espaço da minha vida, todo o espaço da minha família, eu tenho a ousadia e eu tenho a vontade de compartilhar ele também com mais alguém. O cordeiro é para ser compartilhado, o cordeiro é para ser anunciado, o cordeiro é para ser dado para todos aqueles que nele crê e aqueles que querem sentir a presença do cordeiro. Eu me lembro que quando Jesus chamou os discípulos em Marcos capítulo 16 e versículo 15, ele olha para os discípulos e os discípulos estão achando que é só para eles, os discípulos estão achando que é só dele. Aí Jesus levanta e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, anunciai a minha palavra. Em Atos dos Apóstolos capítulo de número 1 e verso de número 8, Jesus olha para os discípulos e diz assim: ide por toda a terra, anunciai a palavra de Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo de número 5 que quando Jesus liberta o endemoniado de Gadara, Jesus olha para ele e diz: agora que você recebeu o cordeiro, agora que você foi liberto pelo cordeiro, vai para casa e anuncia o que o cordeiro fez na sua vida. Ele está dizendo: o cordeiro é compartilhado. Jesus está me impulsionando a te dizer nessa noite: apresenta o cordeiro para quem trabalha contigo na empresa, apresenta o cordeiro para quem mora do teu lado, apresenta o cordeiro para quem te dá bom dia, apresenta o cordeiro para quem você olha todos os dias na rua, porque quando o cordeiro ocupa o espaço completo na sua vida, você sente vontade de compartilhar ele com alguém. O cordeiro não é propriedade própria, não. A Bíblia diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Começa a compartilhar o cordeiro, começa a divulgar as obras do cordeiro, começa a pregar o evangelho do cordeiro para a sua vizinhança. Sabe por que nós estamos aqui em pleno sábado à noite, levantando a mão e dizendo santo, glória a Deus? Porque nós sabemos que o nosso Deus é santo, nós sabemos que o nosso Deus é perfeito, nós sabemos que o nosso Deus é reto, nós sabemos que o nosso Deus é poderoso, nós sabemos que Ele é sem defeito, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, o que nós temos é um Jesus que em tudo foi tentado, mas não teve pecado algum. Nosso Deus nunca pecou. É por isso que nós o adoramos, é por isso que nós o chamamos de santo. Ah, meu irmão, o cordeiro que nós teremos que ter em casa é um cordeiro que é santo. Eu não sei, você amado ouvinte que está nos ouvindo pela internet, qual é o santo que você tem na sua casa, qual é o cordeiro que você tem pendurado na sua parede, mas eu tenho um cordeiro para te apresentar que é santo, eu tenho um cordeiro para te apresentar que é reto, eu tenho um cordeiro para te apresentar que nunca pecou, nunca errou. Um dia um grande religioso bateu no peito e disse: eu vou estabelecer uma religião maior do que a de Jesus Cristo, serei muito famoso e vou vencer o cristianismo. Ele falava isso para um dos seus servos, ele falava isso para um dos seus auxiliares. De repente o auxiliar olhou para ele e disse: você terá que ter 3 coisas para se tornar mais popular e mais famoso e maior que Jesus Cristo. Ele disse: qual é? Ele disse: primeiro, que você tem que nascer de uma virgem e você não pode mais fazer isso. Segundo, é que você tem que dar vista ao cego e você não tem poder para isso. Terceiro, você tem que morrer em uma cruz e ressuscitar ao 3º dia. Ele disse: não posso. Então ele disse: você não pode ser igual ao Jesus dos crentes. Sabe por que nós adoramos a Ele? Porque a Bíblia diz que Ele foi morto, mas ao 3º dia a morte não o segurou. Ele ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E brevemente a trombeta vai soar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos que estaremos na terra, seremos transformados e juntamente com eles encontraremos com o Senhor.
porque nós adoramos a Ele, porque Ele é santo, sem mácula. Segundo Deus diz, além de ser perfeito, o cordeiro também tem que ser macho. A Bíblia diz que o profeta Isaías, quando vai escrever acerca dele, o profeta Isaías diz que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, não é uma filha, e o seu nome será Emanuel. O salmista vai escrever dizendo: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe por que a morte não se aproxima e não tem domínio de quem tem o cordeiro? Porque o cordeiro é santo, o cordeiro é macho, o cordeiro é Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: quando ele vier nos altos céus buscar a igreja, ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor da igreja aqui na terra. Ele tem que ser sem mácula, ele tem que ser macho, porque o cordeiro não poderia ser fêmea, porque estava apontando para a pessoa de Jesus Cristo, o Emanuel, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá terceiro. Deus olha e diz: o cordeiro tem que ter 1 ano de idade. Quando falamos de 1 ano, estamos falando de primícia. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Temos que ter um cordeiro perfeito, temos que ter um cordeiro macho, e temos que ter um cordeiro de 1 ano, porque ele foi o primeiro, ele é a primícia, o primeiro a surgir e nascer de uma virgem, o primeiro a ressurgir dos mortos. O nosso Deus é o único e todo poderoso. Ele é santo, Ele é Senhor, e Ele é o leão da tribo de Judá, o primeiro a ressuscitar dos mortos. O cordeiro tem que estar na casa, o cordeiro tem que ser compartilhado. Isso aqui é muito lindo. E o cordeiro tem que ser sem mácula, o cordeiro tem que ser macho, o cordeiro tem que ser de 1 ano. E a Bíblia vai nos dizer que Deus continua dizendo para o povo de Israel: vocês guardarão até o 14º dia deste mês, e num ajuntamento de congregação de Israel, vocês irão sacrificar o cordeiro à tarde. Depois que vocês sacrificarem o cordeiro, Deus vai olhar para o povo de Israel e vai dar uma outra identificação que muita gente já não fala sobre ela. Deus olha para o povo e diz: vocês pegarão o sangue, meu Anderson, e colocarão o sangue, surgirão o sangue nos umbrais das portas e também sobre a vega. É Deus dizendo: vocês colocarão o sangue do cordeiro na entrada e saída da sua casa, porque a casa que estiver com sangue não tem morte, a casa que estiver com sangue não tem peste, a casa que tem o sangue do cordeiro estará protegida do anjo da morte. Eu não sei se você ouve, até não se ouve mais aquela palavra linda que se dizia na igreja: há poder no sangue. O diabo não tem medo do teu certificado. O diabo não tem medo do português dentro do vernáculo. O diabo não tem medo de uma credencial muito respeitada. Mas o diabo tem medo quando ele olha para um crente e vê que ele é banhado, vê que ele é purificado pelo sangue do cordeiro. Porque o sangue nos identifica, o sangue do cordeiro nos separa, o sangue do cordeiro nos protege. O diabo olha para mim e para você e vê que você está coberto com o sangue, e você está coberto com o sacrifício do Cordeiro de Deus. Escute, está na hora de nós voltarmos a olhar para as dificuldades e dizer: há poder no sangue de Jesus. O sangue nos umbrais, o sangue navega. É Deus dizendo para o povo de Israel: eu guardarei a entrada do povo de Israel, e eu guardarei também a saída. Quando o anjo da morte passar sobre a rua à meia-noite, olhar para casa e ver que tem sangue nela, o anjo da morte vai recuar, não vai descer sobre a casa por causa do sangue. Você vai entender que nesta palavra Deus não está dizendo: não vai descer por causa do chefe da família, não vai descer
descer por causa da mulher da casa, não vai descer por causa dos filhos, não. Deus está dizendo: o anjo da morte não vai entrar na casa por causa do sangue. O anjo da morte não vai levar morte por causa do sangue. A casa que estiver sangue vai ser uma casa separada, vai ser uma casa identificada pelo sangue do Cordeiro. Eu me lembro de um grande pregador que se dizia o melhor, protegido, se dizia separado, se dizia o bam. Um dia o convidaram para expulsar o demônio de uma mulher que estava possessa. E quando ele chegou na porta daquela casa lá no estado da Bahia, e quando ele se aproxima da casa, o dono da residência olhou para ele e disse: eu estava te esperando. Quando ele entrou na porta, ele disse: pode trazer que eu sou o cara. O demônio olhou para ele e disse: eu vou te mostrar quem é o cara aqui hoje. Se você estender as mãos, eu conto o teu passado. Se você estender as mãos, eu conto o que você fez anteontem. De repente ele recuou e disse: não é para mim. Mandaram chamar uma irmãzinha da mesma rua. Ela veio ao encontro deste moço. Quando entrou dentro da residência, o diabo olhou para ela e disse assim: não vem que eu conto o teu passado. Ela disse: não conta, porque o meu passado foi lavado e jogado no mar do esquecimento pelo sangue. O diabo olhou para ela e disse: como é que? Ela disse: na minha vida tem sangue, na minha casa tem sangue, na minha boca tem sangue, há poder no sangue de Jesus. O demônio olhou e disse: não fala deste sangue, não menciona este sangue. Ela disse: então lá vai algo poderoso também. Em nome de Jesus, sai dele. Em nome de Jesus, sai dele. O diabo se retirou por causa do poder do sangue. Eu não sei qual é a marca que paira sobre as suas vestes. O ser humano se preocupa com tanta marca nessa terra. E Deus está mandando eu te dizer nessa noite: começa a se preocupar com a marca do sangue. Porque o anjo da morte respeita a casa que tem marca de sangue. Jesus está me impulsionando a te dizer: começa a olhar para os problemas da tua vida e dizer: há poder no sangue.